O milionário barbeiro fica surpreso ao ver o mendigo negro cortando seu próprio cabelo. Na luxuosa Avenida das Flores, Paulo, o renomado barbeiro milionário, saía de seu elegante salão, cercado por todo o glamour que sua fama atraía. A luz do sol refletia nos vidros do prédio, enquanto os clientes passavam, ostentando sorrisos e cabelos impecáveis. Mas, ao atravessar a calçada, ele se deparou com uma cena que desafiava sua realidade. O morador de rua, Miguel, estava sentado em um pedaço de papelão, improvisando um corte de cabelo com um espelho quebrado. A imagem era tão impactante quanto um grito em meio ao silêncio. Paulo, em um primeiro impulso, se sentiu incomodado. Um homem na calçada, coberto de sujeira, tentando consertar o que considerava uma tragédia capilar. Com um olhar de desapreço, ele observou por alguns instantes. Mas havia algo no jeito de Miguel que o fez hesitar. Os dedos dele dançavam sobre os fios. Antes desgrenhados, como se estivessem esculpindo arte neles. Ele decidiu se aproximar. Mal chegou perto e os olhos de Miguel brilharam. Era evidente que aquele homem conhecia o que fazia. Habilidade e paixão. Paulo ficou paralisado, surpreso com a precisão dos cortes, o jeito que ele revelava beleza em um rosto tão marcado. Como pode alguém que vive nas ruas saber tanto sobre cabelos? Pensou. Intrigado, Paulo lhe ofereceu um emprego. Você poderia trabalhar comigo, trazer sua habilidade para o meu salão, sugeriu, na esperança de elevar sua própria popularidade. Mas Miguel apenas sorriu, recusando. Prefiro usar isso para ajudar quem precisa, disse, com um calor que deixava Paulo inquieto. A recusa feriu Paulo como um golpe. Para ele, aquela era uma oportunidade de brilhar ainda mais no seu mundo superficial. Mas Miguel preferiu a luz da humildade. O que estava acontecendo? Ele, um homem de sucesso, estava sendo rejeitado por alguém em condições tão adversas. Essa nova amizade, essa nova perspectiva, ressoava dentro de Paulo, cada vez mais profundo, como um eco. Em busca de entender melhor Miguel, Paulo começou a investigar sua história. Entre os boatos e sussurros, descobriu segredos que uniam os dois de maneira inesperada. Era como se a vida desse desconhecido estivesse entrelaçada com a sua, revelando laços familiares que nunca havia imaginado. Paulo, o barbeiro de renome, moldado pela riqueza, agora se via envolvido em emoções que desafiavam suas crenças. No meio de tudo isso, seu rival no salão, um cabeleireiro ciumento, começou a semear discórdia. Ele queria desmerecer a relação que estava se formando entre Paulo e Miguel, deixando os dois em constante tensão. Paulo sentia o peso das críticas. As vozes ao redor tornaram-se um ruído ensurdecedor. E ele se perguntava se deveria voltar para a superficialidade que permanecer no conforto do que sempre foi, ou se permitir ser transformado por essa conexão que desafiava todas as suas certezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão continuava a crescer na mente de Paulo, a todo momento.
Ele se perguntava se estava pronto para abrir seu coração e permitir que Miguel entrasse em sua vida de verdade. O que aconteceria se ele decidisse mergulhar nesse novo? Porém, enquanto essa dúvida pairava sobre ele, a rua começou a se agitar. Um grupo de adolescentes se aproximou, rindo e falando alto, com as mochilas balançando nas costas. "Olha só o mendigo fazendo o próprio cabelo!" Um deles gritou, caindo na risada. Paulo esperou por um momento, pensando em se interpor, mas Miguel parecia não se importar. Continuava concentrado, moldando os cabelos com destreza. Um de seus dedos segurava um cabelo em destaque, enquanto seu olhar seguia a linha do corte, mas logo o tom de ridículo tomou conta da cena. Os risos se tornaram gritos. Os adolescentes cercaram Miguel e começaram a tirá-lo do sério. "Quem você pensa que é? Um cabeleireiro?" Um deles gritou, rindo com desdém. O clima mudou rapidamente. Miguel, antes calmo, ficou visivelmente nervoso. Naquele instante, porém, a situação ficou insuportável. Paulo decidiu intervir, mas antes que pudesse se mover, uma sombra grande se projetou na sua frente. Um homem alto, vestindo um terno escuro, apareceu. Dentro da sua postura imponente, havia um ar de autoridade indiscutível. "Parem com isso!" ele gritou, fazendo com que todos se calassem instantaneamente. Era o inspetor de polícia, um rosto conhecido na Avenida das Flores. O homem olhou para Miguel com uma intensidade que Paulo nunca tinha visto antes. Você não deveria estar aqui", disse o inspetor, e num golpe de choque, todos perceberam que havia alguma história ali. Miguel ergueu os olhos, seus traços marcados pelo medo e surpresa. Paulo congelou. "Você não pode me levar de volta", Miguel gritou, a voz tremendo. O terno escuro parecia agora caber perfeitamente no contexto de um drama monumental. O inspetor hesitou por um breve momento, mas então lançou um olhar severo, que ressoava com uma autoridade implacável. "Você é um fugitivo. Tem contas a acertar", revelou o inspetor. A declaração atingiu Paulo como uma explosão. Seu coração disparou. A imagem do mendigo artista, um homem que parecia ter uma vida simples, desmoronou rapidamente. Quais contas? Quais segredos? Os murmúrios da multidão começaram a crescer como um zumbido ensurdecedor. Os olhares passaram de Miguel para Paulo e de volta. A ironia de um barbeiro de sucesso se entrelaçando com um criminoso fugindo da lei era algo que Paulo não tinha como ignorar. O que ele havia se proposto a fazer? Se a essência de Miguel era uma mentira, sua história mudava. Cada momento de proximidade se transformava em uma vulnerabilidade exposta. Miguel, confundido, olhava para Paulo em busca de apoio, como se dissesse que ainda poderia confiar nele. Mas como confiar em alguém que acabara de descobrir que ele não era o que parecia? O peso da verdade pesava sobre eles e Paulo sentiu a pressão de seu mundo ruir. Eu não sou quem você pensa", Miguel insistiu, mas sua voz soava quebrada. Paulo, agora atolado em incertezas, questionava não apenas Miguel, mas a si mesmo. Poderia confiar no homem que se sentava na calçada, nas sombras de sua própria história? Enquanto o inspetor se movia para prender Miguel, Paulo sabia que qualquer ato poderia desviar o curso daquela noite. Ele se viu de novo na bifurcação entre a fama e a verdade. E tudo ao seu redor se ofuscou em um turbilhão de emoções e segredos.
deixando a pergunta no ar. Quem era realmente Miguel? E o que Paulo faria a seguir? A pressão na atmosfera era palpável. O inspetor estava prestes a agir, mas algo nas mãos de Miguel chamou a atenção de Paulo. O mendigo agarrou um objeto pequeno, escondido sob os cabelos desgrenhados. Uma faca? Não. Uma lâmina de barbear. Mas não era uma lâmina qualquer. Era uma lâmina de alta qualidade. Algo que um artista usaria para detalhar seu trabalho. O coração de Paulo disparou. O que estava acontecendo? O que você está fazendo, Miguel? Paulo gritou, um misto de susto e incredulidade dominando sua voz. Miguel olhou para Paulo com uma expressão que oscila entre o desespero e uma tranquilidade profunda. Às vezes eu... O inspetor, percebendo a confusão, avançou. Haja como se estivesse pronto para ir, Miguel. As palavras soaram como uma sentença. E todos estavam em silêncio, esperando uma reação. Mas antes que Miguel pudesse falar, um grito cortou o ar. Era um grito de dor, de terror, vindo de uma mulher do fundo da multidão. Ela estava parada, olhando para algo no chão. O caos se instaurou instantaneamente. Paulo e Miguel se viraram ao mesmo tempo, e lá estava. Um corpo caído. Um jovem com um olhar vazio, um punhal cravado em seu peito. A cena congelou em um momento de horror e incredulidade. Não! Não pode ser! Miguel gritou, os olhos arregalados, enquanto a multidão começava a empurrar-se. O inspetor, agora mais autoritário, clamou para que todos se afastassem. Mas Paulo não conseguia tirar os olhos da cena. O jovem morto era um conhecido da comunidade, um garoto cheio de sonhos, que sempre passava por ali vendendo doces. Miguel, em estado de choque, sussurrou como se estivesse falando consigo mesmo. Isso não é possível. Não pode ter acontecido, não agora. Ele parou, olhando para Paulo, a conexão entre eles aparentemente se desfazendo. Eu nunca pensei que isso iria acontecer. Estava apenas tentando me esconder. As palavras se misturaram à agitação, mas Paulo só conseguia pensar no corpo. O espelho quebrado que Miguel usava antes agora parecia simbolizar mais do que um corte de cabelo. Representava o reflexo de vidas inúteis que de alguma forma se cruzavam. O mendigo que se dedicava a ajudar, porém agora envolvido em algo mais sombrio. A multidão começou a murmurar, algo que cresceu como fogo. Ele estava envolvido na morte? Alguém gritou, num misto de raiva e acusação. Esse fugido de algo maior. O clima mudava novamente, e Paulo sentiu que tinha que agir. Ele poderia se afastar e esquecer tudo o que viu, voltar ao seu salão e à sua vida, ou poderia dar um passo à frente e lutar pelo que acreditava. Miguel, aflito, virou-se para Paulo, seu olhar transbordando dúvida e medo. Você não pode acreditar nas sombras do passado. Eu não sou o que pensam. Ele não estava apenas tentando se defender, estava implorando por compreensão. E Paulo percebeu que a situação era mais complicada do que imaginava. E ali no fundo da confusão, um homem apareceu, buscando uma maneira de se destacar. Ele não era um desconhecido, mas alguém que Paulo reconhecia. Era um famoso cabeleireiro, rival de Paulo no mercado, mais conhecido por suas artimanhas e jogadas sujas. O homem sorriu, um brilho malévolo nos olhos. Olhem só, o mendigo fugido e o barbeiro milionário. Que combinação deliciosa para um escândalo. Nesse momento, a verdade estalou como um raio. Miguel não era apenas um artista do cabelo. Houve segredos entre eles que Paulo nunca havia imaginado. Segredos que haviam sido enterrados sob a sujeira e a dor. O que mais ele não sabia? O que Paulo faria quando as revelações surgissem?
jogando luz nas sombras de vidas que se cruzaram de maneira inesperada. Tudo o que antes parecia estável, agora tremia sob a pressão do desconhecido. A conexão que crescia entre Paulo e Miguel estava prestes a ser testada de maneiras que nenhum deles poderia prever. O que era realmente verdadeiro? E com o corpo caindo e um novo escândalo surgindo, Paulo sabia que um caminho sem volta estava diante dele. A pressão na atmosfera era palpável. O inspetor estava prestes a agir, mas algo nas mãos de Miguel chamou a atenção de Paulo. O mendigo agarrou um objeto pequeno, escondido sob os cabelos desgrenhados. Uma faca? Não. Uma lâmina de barbear. Mas não era uma lâmina qualquer. Era uma lâmina de alta qualidade. Algo que um artista usaria para detalhar seu trabalho. O coração de Paulo disparou. O que estava acontecendo? O que você está fazendo, Miguel? Paulo gritou, um misto de susto e incredulidade dominando sua voz. Miguel olhou para Paulo com uma expressão que oscila entre o desespero e uma tranquilidade profunda. É que às vezes eu... O inspetor, percebendo a confusão, avançou. Haja como se estivesse pronto para ir, Miguel. As palavras soaram como uma sentença, e todos estavam em silêncio, esperando uma reação. Mas antes que Miguel pudesse falar, um grito cortou o ar. Era um grito de dor, de terror, vindo de uma mulher do fundo da multidão. Ela estava parada, olhando para algo no chão. O caos se instaurou instantaneamente. Paulo e Miguel se viraram ao mesmo tempo, e lá estava. Um corpo caído, um jovem com um olhar vazio, um punhal cravado em seu peito. A cena congelou em um momento de horror e incredulidade. Não, não pode ser! Miguel gritou, os olhos arregalados, enquanto a multidão começava a empurrar-se. O inspetor, agora mais autoritário, clamou para que todos se afastassem. Mas Paulo não conseguia tirar os olhos da cena. O jovem morto era um conhecido da comunidade, um garoto cheio de sonhos, que sempre passava por ali vendendo doces. Miguel, em estado de choque, sussurrou como se estivesse falando consigo mesmo. Isso não é possível. Não pode ter acontecido. Não agora. Ele parou olhando para Paulo, a conexão entre eles aparentemente se desfazendo. Eu nunca pensei que isso iria acontecer. Estava apenas tentando me esconder. As palavras se misturaram à agitação, mas Paulo só conseguia pensar no corpo. O espelho quebrado que Miguel usava antes agora parecia simbolizar mais do que um corte de cabelo. Representava o reflexo de vidas inúteis que de alguma forma se cruzavam. O mendigo que se dedicava a ajudar, porém agora envolvido em algo mais sombrio. A multidão começou a murmurar, algo que cresceu como fogo. Ele estava envolvido na morte? Alguém gritou, num misto de raiva e acusação. Fugido de algo maior. O clima mudava novamente e Paulo sentiu que tinha que agir. Ele poderia se afastar e esquecer tudo o que viu, voltar ao seu salão e à sua vida, ou poderia dar um passo à frente e lutar pelo que acreditava. Então, como um raio, uma nova voz ecoou pela confusão. Parem! Isso não que parece! Era uma mulher. E não qualquer uma, mas a mãe do garoto morto, que surgiu do meio da multidão. Seu olhar era uma tempestade. Miguel não fez isso! Ele estava aqui, me ajudando. As palavras dela cortaram a atmosfera. Paulo piscou, confuso. A mulher caminhou até Miguel, e em seu olhar havia um reconhecimento profundo. Sou eu, Ana. Eu sou sua irmã. Os murmúrios se intensificaram em um coro confuso. Paulo parou, sua mente girando. Irmã? Miguel o mendigo tinha uma irmã?
Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas, como se 1000 memórias explodissem de uma vez. Ana, você tá viva? O desespero deu espaço para uma nova emoção, uma mistura de alívio e dor. Os rumores na multidão soaram estrondosos, vozes se sobrepondo em um borrão. Ana, angustiada, continuou. Sim, estava atrás de você. E agora isso. Eu não posso acreditar que você pensou que eu não viria. Você precisa me ouvir. Ela estendeu a mão, mas Miguel hesitou. A revelação mudava tudo. Mas será que a verdade era o que desejavam ouvir? Miguel, eu não quero mais viver assim. Eu só queria te encontrar. Ana falava, sua voz quebrada. O inspetor estava imóvel, sem saber se deveria agir. A multidão, presa entre curiosidade e raiva, observava cada movimento. Se Miguel era realmente inocente, o peso nas costas de Paulo crescia, até onde ele tinha conhecimento a respeito do homem que tentava ajudar. E então, num momento de desespero, uma terceira voz irrompeu da multidão. Um homem alto, misterioso, que Paulo havia reconhecido. Era o antigo amigo do passado de Miguel. Alguém com quem ele tinha uma história obscura. Eu sei o que aconteceu. A multidão se calou novamente. Todos em expectativa, prontos para ouvir uma nova reviravolta. E o que você não sabe, Paulo, mudará tudo. A pergunta pairou no ar como uma sombra, e Paulo sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia sobre Miguel? E qual o impacto dessa armadilha de verdades na vida de todos ali presentes? Ele precisava saber, mas estava pronto para o que viria em seguida? A tensão no ar era elétrica, como se algo estivesse prestes a estourar. Miguel olhou para Ana em estado de choque, o passado e o presente colidindo na sua mente. O que ele não sabia sobre ela poderia mudar tudo. O murmúrio da multidão tornava-se um rugido, como se todos esperassem por uma resposta. Mas antes que alguém pudesse falar, o homem misterioso que conhecia Miguel se adiantou mais uma vez, seu olhar ardente cintilando com segredos ocultos. E eu sei quem realmente você é, Miguel. Sua voz era forte, controlada, e cada palavra parecia pesada. E todos aqui também precisam saber. O murmúrio se intensificou, os rostos nas sombras se iluminando com curiosidade. Você está preso a um passado que não consegue deixar para trás, continuou ele, apontando para Miguel com um dedo acusatório. O cabelo desgrenhado de Miguel balançou com a indignação, mas ele já tinha perdido a voz. Estava paralisado, seu passado prestes a ser exposto. Verdade? Que verdade? Paulo sentiu uma inquietação se instalar dentro de si. Ele nunca havia imaginado que aquele homem extravasasse algo tão profundo e sombrio. O inspetor olhou entre Miguel e o homem, sua expressão confusa, mas abreviando a cautela. Vamos lá, me diga, qual a verdade que ele esconde? A multidão ecoava, as vozes vibrando em um frenesi. Miguel respirou fundo, uma luta interna visível em seu rosto. Eu não sou só um mendigo. Ele finalmente gritou, o tom desafiador, mas sua vulnerabilidade transparecia. Antes disso, eu era um dos melhores cabeleireiros do país. Eu não sou um fugitivo. Eu sou um pai procurado. As palavras aterrissaram como uma bomba silenciosa. Um choque coletivo percorreu os rostos da multidão, como se tudo o que eles acreditavam sobre Miguel estivesse prestes a desmoronar. O homem que ajudava todos, agora revelando um passado que ninguém esperava. Para Paulo, o horror começou a se misturar com compaixão. A sua filha está em perigo. O homem continuou,
os olhos aflitos. Ela foi levada e você não tem ideia do que está acontecendo. Eles estão atrás de você. E isso é uma armadilha. Tudo isso é um jogo cruel. O relato atingiu a todos com a força de um raio. Miguel, antes forte, agora parecia pequeno. O desespero se instalou em seu olhar. Um pai, uma vida perdida e agora um resgate impossível. Ana quase gritou. O que você está dizendo? Eu vou te ajudar, Miguel. Vamos encontrar sua filha. Mas o inspetor avançou, sua presença enorme se impondo sobre a situação. E como você planeja fazer isso, Miguel? Você está sendo procurado. Eles estão no seu encalço. A cena estava fervendo. A multidão vacilante entre a incredulidade e a empatia. Então, subitamente, um grito cortou o ar. Uma mulher conhecida na vizinhança, alguém que era amiga de todos, apareceu pela confusão. Miguel, eles estão aqui. Eles vieram para você. Ela olhou diretamente para o inspetor, pânico estampado no rosto. E antes que alguém pudesse reagir, um zumbido, a porta de um carro se abrindo, ecoou pela Avenida das Flores. Miguel congelou. Tudo dentro dele se apertou em um torniquete. Não, por favor, não. Ele olhou para Paulo, os olhos implorando, e foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. Um grupo de homens de terno escuro surgiram entre a multidão. Rostos frios ou decididos. É hora de você voltar para casa, Miguel. Um deles gritou. A cena virou um borrão. A multidão em pânico começou a dispersar, enquanto os homens avançavam, prontos para apanhá-lo. E ali, perdida em meio ao caos, Paulo teve um vislumbre de algo extremamente chocante. O carro tinha uma placa com um símbolo que o fez tremer. Era do governo. Eles estavam atrás dele por razões obscuras. E por que Miguel era tão importante? Miguel, não! Gritou Ana. E tanto Paulo quanto ela agora estavam no meio da tempestade. O que estava acontecendo? E qual era essa armação detrás de tudo? Miguel, um simples mendigo, revelava um mundo sombrio e interligado a segredos que poderiam explodir a vida de todos ali. Será que estavam diante da ponta de um iceberg? A dúvida e o medo estavam explícitos nas vozes que agora clamavam por Miguel. A verdade estava prestes a ser exposta. Mas qual verdade? E naquela fração de segundo, Paulo percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser reescrito. O que realmente ligava Miguel a esse escândalo sombrio? E, acima de tudo, ele ainda poderia salvá-lo antes que desaparecesse novamente nas sombras. A pressão no ar era elétrica, como se algo estivesse prestes a estourar. Miguel olhou para Ana, seu rosto uma mistura de choque e alívio. Ana, irmã. O tempo parecia paralisar, mas o barulho da multidão crescia, a tensão pulsando como um coração frenético. O que está acontecendo? Paulo murmurou, sem conseguir desviar o olhar da cena. O inspetor hesitava, a perplexidade tomando conta de sua expressão. O que mais estava por trás daquela história? Mas antes que alguém pudesse responder, o homem de terno escuro avançou de novo, seu olhar penetrante dirigindo-se a Miguel. Você não pode escapar do que fez, Miguel. O passado cobra seu preço. A multidão dividiu-se entre curiosidade e horror, sussurros correndo como um vento forte. Miguel, agora capturado entre o passado e o presente, lutava contra a tempestade emocional que se formava dentro dele. Eu não sou apenas um fugitivo. Eu estava tentando proteger minha filha. Miguel gritou cada palavra uma explosão de dor. Ana deu um passo à frente, as mãos trêmulas. Miguel, me diga onde ela está. Eu nunca soube. A multidão estava em alvoroço.
vários rostos confusos e preocupados, mas a cena em si parecia se desdobrar em câmera lenta. E então, como se fosse a peça final de um quebra-cabeça, uma nova voz ecoou do fundo. Basta! O grito irrompeu como uma onda, e todos se voltaram. Era uma mulher magra, com os olhos ardendo em determinação. Ele não é o único a ter um passado, e nem o único com segredos. Miguel olhou para ela, perplexo. Quem é você? A mulher sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Algo sinistro se escondia atrás dele. Eu sou Rosa. E você não precisa explicar nada, Miguel. O que está acontecendo é mais complicado do que você imagina. Sua filha, ela não é quem você pensa que é. A cada palavra dela, o chão parecia se abrir sob os pés de Miguel. O que você quer dizer com isso? Sua voz era quase um sussurro, um lamento de um homem prestes a perder tudo. Ela está em perigo porque as pessoas que a levaram sabem de você e o que você fez. Ou melhor, o que você não fez. Respondeu Rosa, enquanto se aproximava. A multidão, agora em silêncio absoluto, observava a revelação se desenrolar. Todos com a respiração presa. Rosa, isso não pode ser verdade. Miguel balançou a cabeça, quase em negação. Ela é minha filha, eu a amo. Mas a mulher não recuou. Olhou nos olhos dele, uma raiva silenciosa, escondida na penumbra. Então, você vai se proteger a qualquer custo. A voz dela era cortante. O que você fez não foi apenas deixar sua família. Você fez parte de algo muito maior, Miguel. E isso pode destruir todos nós. Ana olhava para o irmão confusa e assustada. O quê? Que história é essa? Eu não estou entendendo. E então, em um movimento inesperado, Rosa ergueu o braço, e uma fita de papel caiu de sua mão. Todos a observaram, mas o que estava escrito ali chamou a atenção de Paulo. As palavras pareciam escandalosas, uma acusação direta. Para Miguel, o pai que se escondeu atrás de uma fachada. A certidão de nascimento de uma criança que ele deixou para trás. Sua filha não é quem você pensa. O impacto da revelação explodiu no ar. As vozes da multidão se misturando em um turbilhão de murmúrios e ecos de incredulidade. Miguel apanhou o papel, as mãos tremendo. Ele leu em voz alta, cada palavra cortando como uma lâmina afiada, nascida de um pai que lhe negou o nome. O que isso significava? Paulo sentiu um nó no estômago. Qual é a verdade, Miguel? O que você escondeu? E naquele momento a tensão se transformou em pânico. Os homens de terno escuro começaram a se aproximar. Parte da verdade prestes a ser revelada. Parte da vida de Miguel prestes a desmoronar ainda mais. O que mais estava escondido? Miguel estava prestes a perder tudo, e Paulo sabia que sua escolha de apoiá-lo poderia dividir suas vidas para sempre. Não! Miguel gritou, segurando o papel com força. Eu preciso entender. Mas Rosa e os homens avançaram, e o mundo parecia girar ao redor dele, enquanto a verdade começava a emergir das sombras, prometendo uma catástrofe que todos ali jamais poderiam imaginar. O que realmente estava em jogo? E Miguel, será que conseguiria se manter firme diante da realidade que se aproximava rapidamente, prestes a engolir tudo? A pressão no ar era elétrica. Miguel segurava o papel como se fosse um bilhete de vida ou morte. Os rostos ao seu redor estavam paralisados, todos esperando a próxima revelação. Enquanto ele lia de novo, a confusão em seu olhar se transformava em desespero. Você não é só um pai fugido, Miguel. Você é um monstro, Rosa gritou, a voz dela alta e cortante como vidro quebrado. A multidão reagiu.
respirando coletivamente, como se tivessem acabado de escutar um trovão. O que você quer dizer com isso? Miguel interpelou, o coração martelando no peito. O que mais ele tinha escondido? A verdade começava a parecer uma prisão, e enquanto olhava para Ana buscando apoio, notou a desconfiança crescer nos olhos dela. Essa criança... Rosa respirou fundo. Ela não é apenas sua filha. Ela é filha da pessoa que você destruiu. Miguel ficou paralisado, como se uma bomba tivesse explodido ao seu redor. Do que você está falando? Ele mal conseguia formar as palavras, cada sílaba cortando mais do que a lâmina em suas mãos. Uma década atrás, você teve uma noite com Beatriz, lembra? Aquela garota que você destruiu? Rosa continuou, sua voz agora um sussurro que ressoava como um eco. E agora você fugiu de tudo isso. Deixou a criança para trás, enquanto ela crescia sem você. E se você não tivesse fugido, ela estaria aqui agora, com você. Um arrepio desceu pela espinha de Miguel. Lembranças fragmentadas de uma vida que ele tentava esquecer começaram a ressurgir. Beatriz, o que ela tinha a ver com isso? E como ele poderia ter deixado sua filha para trás sem saber? A multidão começava a murmurar, cada voz cheia de julgamento. Paulo sentiu a pressão aumentar. Ele olhou para Miguel, e a imagem de um homem quebrado começou a se formar diante dele. Bom, isso é verdade? Ele perguntou, sem querer acreditar no que estava ouvindo. Você realmente se afastou dela? O olhar de Miguel se fez distante, a dor visível em seu rosto. Eu não sabia que ela estava grávida. Eu não sabia de nada. As palavras saíram como um grito de desespero, mas a multidão não parecia convencida. Não importa, você deixou, e tudo isso é culpa sua. Um dos presentes gritou, e os outros começaram a se agitar, cada um expressando suas indignações. Miguel, perdido em seu caos pessoal, sentia que o chão sob seus pés começava a desmoronar. E então, o inesperado aconteceu. Um grupo de homens de terno escuro avançou, e o clima mudou brutalmente. Chega de conversa, um deles gritou, pegando Miguel pelo braço. É hora de você voltar conosco. Temos contas a acertar e sua escapada acabou. Não, deixe ele em paz, Ana gritou, correndo em direção a eles, mas as vozes da multidão se tornaram um grito ensurdecedor. Paulo estava paralisado em choque. Ele tinha visto Miguel fazendo algo incrível, e agora tudo parecia desmoronar. Enquanto lutava para se libertar das garras do homem, Miguel conseguiu virar-se, seu olhar carregando uma dor insuportável. Eu só queria encontrar minha filha. Eu só queria fazer as coisas certas. Suas palavras ecoaram, mas ninguém parecia ouvir. A multidão estava agora focada no tumulto, e a tensão crescente parecia dar vida à desconfiança. Miguel, agora sob o olhar atento daquele grupo, sabia que suas escolhas estavam prestes a cobrá-lo de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Por favor, me ajudem a encontrá-la. Ele implorou, mas não houve resposta no mar de rostos indiferentes. E em meio a tudo isso, na confusão e na dor, algo ainda mais chocante surgiu. Em meio ao alvoroço, Rosa, a mulher que parecia ter respostas, olhou fixamente para Miguel e, com uma expressão de determinação, disse: A verdade sobre a sua filha vai muito além do que você imagina. Quando tudo isso acabar, você terá a chance de conhecê-la. Mas será que você ainda será o pai que ela precisa? Miguel paralisou. A sensação de que tudo poderia mudar de uma hora para outra fez seu coração acelerar. Uma verdade mais P. O que será que Rosa realmente sabia? E será que Miguel conseguiria se manter firme enquanto o passado e o presente colidiam?
em uma batalha por sua alma. A pressão no ar era elétrica. Miguel segurava o papel como se fosse um bilhete de vida ou morte. Os rostos ao seu redor estavam paralisados, todos esperando a próxima revelação. Enquanto ele lia de novo, a confusão em seu olhar se transformava em desespero. Você não é só um pai fugido, Miguel. Você é um monstro. Rosa gritou, a voz dela alta e cortante como vidro quebrado. A multidão reagiu, respirando coletivamente, como se tivessem acabado de escutar um trovão. O que você quer dizer com isso? Miguel interpelou, o coração martelando no peito. O que mais ele tinha escondido? A verdade começava a parecer uma prisão, e enquanto olhava para Ana buscando apoio, notou a desconfiança crescer nos olhos dela. Essa criança. Rosa respirou fundo. Ela não é apenas sua filha. Ela é filha da pessoa que você destruiu. Miguel ficou paralisado, como se uma bomba tivesse explodido ao seu redor. Do que você está falando? Ele mal conseguia formar as palavras, cada sílaba cortando mais do que a lâmina em suas mãos. Uma década atrás, você teve uma noite com Beatriz. Lembra? Aquela garota que você destruiu? Rosa continuou, sua voz agora um sussurro que ressoava como um eco. E agora você fugiu de tudo isso. Deixou a criança para trás enquanto ela crescia sem você. E se você não tivesse fugido, ela estaria aqui agora, com você. Um arrepio desceu pela espinha de Miguel. Lembranças fragmentadas de uma vida que ele tentava esquecer começaram a ressurgir. Beatriz, o que ela tinha a ver com isso? E como ele poderia ter deixado sua filha para trás sem saber? A multidão começou a murmurar, cada voz cheia de julgamento. Paulo sentiu a pressão aumentar. Ele olhou para Miguel, e a imagem de um homem quebrado começou a se formar diante dele. Isso é verdade? Ele perguntou, sem querer acreditar no que estava ouvindo. Você realmente se afastou dela? O olhar de Miguel se fez distante, a dor visível em seu rosto. Eu não sabia que ela estava grávida. Eu não sabia de nada. As palavras saíram como um grito de desespero. Mas a multidão não parecia convencida. Não importa. Você deixou, e tudo isso é culpa sua. Um dos presentes gritou, e os outros começaram a se agitar, cada um expressando suas indignações. Miguel, perdido em seu caos pessoal, sentia que o chão sob seus pés começava a desmoronar. E então, o inesperado aconteceu. Em meio ao alvoroço, uma figura apareceu entre a multidão. Era um homem alto, com um olhar ameaçador e uma tatuagem visível no pescoço. Ele atravessou o grupo, ignorando os olhares curiosos. É verdade, Miguel. A verdade vai sair, não importa o que você faça. Ele levantou a voz, e todas as atenções se concentraram nele. Miguel ficou branco. O que você sabe sobre isso? Ele perguntou, a voz trêmula. A tensão aumentava, e Paulo percebeu que algo muito sinistro estava prestes a se revelar. O que na verdade aconteceu naquela noite foi muito mais do que você imagina. O homem disse, com um sorriso cruel. Beatriz não era quem pensava que era. E sua filha, ela não é sua filha. Ela pertence a outro, um involuntário. Você ficou preso nessa mentira. Um grito percorreu a multidão. Miguel mal conseguia respirar. Como assim não é minha filha? Sussurrou, seu olhar perdido entre o desespero e a incredulidade. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas de forma torta. A confusão reinava. Rosa olhou para Miguel, uma expressão de dor no rosto. Isso não pode ser verdade. Ela é sua! Ela gritou, e a multidão começou a murmurar, a tensão aumentando como uma tempestade. O homem com a tatuagem se aproximou,
seu olhar firme. Ela é uma herdeira, mas não do seu sangue. O que você precisa entender, Miguel, é que todos nós somos parte de um jogo. O passado está atrás de você. E agora as consequências estão se aproximando. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação era como uma bomba relógio prestes a explodir. E nesse momento, as sirenes começaram a tocar ao longe, ameaçando engolir a cena. Ele olhou para Ana, e sua expressão era de desespero. O que faremos agora? Os homens de terno já estavam se movendo, e Miguel sentiu que a cada segundo que passava, estava mais próximo de ser consumido pela sombra do passado. Ele precisava saber mais, não apenas sobre sua filha, mas sobre quem ele realmente era. Enquanto a confusão aumentava, uma voz familiar ecoou na multidão. Mãe? Era uma garota, com cabelos negros como os de Miguel, emergindo da multidão. Ela tinha uma conexão estranha com ele, um olhar que poderia ser seu. E ali, naquele instante, tudo parecia parar. Quem era ela realmente? O que isso significava para a verdade que ele pensou que conhecia? E tudo começou a fazer sentido. As certezas estavam se desfazendo. A verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que mudaria tudo. Que novo caminho surgiria dali? O que mais Miguel ainda não sabia sobre sua própria vida? A tensão parou no ar. Miguel olhou para a garota que dizia ser sua filha. A conexão entre eles, uma linha tênue e frágil. Ela usava uma blusa velha, o cabelo desarrumado, mas seus olhos, aqueles olhos, carregavam uma chama que Miguel não podia ignorar. Mãe? Ela gritou de novo, e a multidão se calou, como se houvesse um botão de pausa em toda a cena. Todos estavam esperando. O homem tatuado, Rosa, Ana e agora a garota, como se fossem personagens de um drama pesado. Miguel sentiu o frio percorrer sua espinha. Ele precisava entender. Quem é você, menina? A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Ela pareceu hesitar, os olhos cheios de lágrimas. Meu nome é Sofia. O eco do nome na multidão ressoou como um tambor. Outras vozes começaram a sussurrar. Sofia! A filha dele? Miguel deu um passo à frente, o peito apertado. Não, não pode ser. E então algo se quebrou no seu interior. E o que ele achava que sabia começou a desmoronar. O homem alto e ameaçador, que se apresentava como alguém que tinha a verdade, estava prestes a revelar algo que poderia acabar com tudo. As sirenes se tornaram um eco distante, quase uma trilha sonora da tragédia que se desenrolava. Sofia, onde você esteve? Miguel mal conseguia conter a emoção. A garota balançou a cabeça, e o mundo à sua volta parecia girar. Eu sempre soube que você era meu pai. Eu só não sabia onde estava, mas eles estavam me procurando. O tempo todo. Ela então olhou para Rosa, desafiadora. E você sabe disso. Por que você não disse a ele? As palavras foram como um golpe. O que você quer dizer? Que você sabia de tudo isso? Rosa se virou, cada palavra selvagem, como se estivesse prestes a atacar. A tensão nascia entre elas, como um fio de tensão esticado ao máximo. Eu não sabia onde encontrá-lo. Somente agora, a voz de Sofia soou como um lamento. E então, num movimento brusco, a multidão se organizou, cercando o trio. Essa era a hora da verdade. É hora da contagem, Miguel, disse o homem com a tatuagem, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acha que é só um tal de barbeiro da Avenida das Flores? O que você não sabe é que isso é muito maior. Seu passado é mais sombrio.
e mais ligado a isso tudo do que você pensa. Antes que Miguel pudesse responder, um brilho metálico apareceu nas mãos de Sofia. Todos olharam, os corações disparados. Era uma faca pequena, mas letal. Eles estão atrás de mim, por causa de você. A confusão se espalhou como fogo na palha. O inspetor franziu a testa, sua postura agora de alerta. Desculpe, o quê? A mente de Miguel girava. O que você quer dizer com isso? Eu sou a chave, pai. A chave para abrir a porta do que você fez. As palavras dela saíram como um trovão. Miguel se lembrou de Beatriz, da tristeza, da fuga. E o que mais estava por vir fazia seu estômago revirar. Sofia, guarda isso. Você não precisa. Mas antes que ele terminasse a frase, um disparo ecoou pela Avenida das Flores. Ponto. A multidão gritou, e tudo aconteceu muito rápido. O cheiro do pólvora perfurou o ar. Um homem, um dos que estava do lado de Rosa, caiu, e a fumaça começou a se espalhar. A garota gritou, e tudo virou pânico. Miguel voltou seus olhos para Sofia, mas ela estava indo embora, fugindo em meio ao caos, a faca brilhando na mão, determinada. Não, Sofia, espera! Gritou Miguel, mas a garota desapareceu nas sombras. E nesse minuto, a verdade atingiu Miguel como um soco na cara. O passado não era apenas um fardo. Ele estava a ponto de atingir peso mortal, vidas estilhaçando-se em um jogo de sombras. Miguel, ponto. O inspetor o chamou, a adrenalina preenchendo o ar. O que está acontecendo? A pergunta estava mais cheia de desespero do que curiosidade. E antes que alguém pudesse responder, um segundo tiro disparou. Dessa vez, no pescoço do inspetor. Ele caiu, a cena em choque, um frio que se espalhou como um boato. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e cada resposta abria novas perguntas. Miguel estava sendo puxado para o centro de uma tempestade que ele não poderia controlar. O que mais estava oculto nesse emaranhado? O que mais se revelaria na noite que nunca acabava? As sirenes soaram. O pânico tomou conta da Avenida das Flores. A multidão se espalhou como se o chão tivesse pegando fogo. Miguel estava em choque. Sua cabeça girava enquanto seus olhos seguiam Sofia, que desaparecia na confusão. A dor pulsava dentro dele. Ele não podia perder mais ninguém. Não agora. Fica calmo, gritou Paulo, mas a voz dele parecia distante, abafada pelo caos. Miguel olhou ao redor. Os homens de terno avançavam com olhares impiedosos, a situação escapando do controle. Ana, com lágrimas nos olhos, tentava entender a realidade. Os policiais se aproximavam, mas a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais nebulosa. Miguel, precisamos sair daqui, Paulo insistiu, puxando seu braço. Se eles pegarem você, tudo estará perdido. O desespero nas palavras de Paulo ecoou no coração de Miguel. Ele estava em jogo, mas o que mais o assustava era o que estava em risco. A vida de Sofia. Não posso deixar minha filha. Miguel berrou, a voz rasgando pela angústia. O homem tatuado, que observava tudo de longe, sorriu, como quem contempla uma cena dramática. Rápido, Miguel! O tempo está se esgotando. Não havia tempo a perder. Miguel sentia o suor escorrendo pela testa. Cada batida do coração parecia um tambor de guerra. Ele segurou a lâmina de barbear que ainda estava em sua mão, lembrando-se de como cortara seus sonhos e acabara preso à vida nas ruas. A esperança estava a um passo, mas como alcançá-la?
Desesperado, ele decidiu. Vamos! Ele se lançou em direção aonde pensava que Sofia poderia estar. Aos gritos de Paulo e os olhares aterrorizados da multidão ecoando em seus ouvidos. O fluxo da multidão se tornava um mar turbulento, todos lutando para encontrar um caminho a seguir. Quando Miguel atravessou a praça, seus olhos finalmente encontraram Sofia. Ela estava parada, atenta, com a faca ainda em mãos, defensiva. O olhar dela refletia medo, mas havia determinação. Sofia, venha! Miguel gritou, a voz cheia de sinceridade, tentando atravessar as paredes que se formaram entre eles. Você não me enganou, pai. A voz dela tremia, mas a resolução era clara. Você não pode correr do que fez. E ali, no meio de toda aquela confusão, Miguel entendeu. Ela precisava da verdade. E ele também. Sofia, me escute. Eu cometi erros. Erros que não posso mudar, mas posso tentar fazer certo agora. Eu estou aqui para te proteger. Por favor, venha. Ele estendeu a mão, o coração acelerado, esperando que ela aceitasse. Durante um momento que pareceu uma eternidade, o impasse entre eles começou a se diluir. Finalmente, os olhos de Sofia brilharam com uma mistura de compreensão e amor. Sem hesitar, ela correu e caiu nos braços de Miguel. Ele a abraçou apertado, um misto de alívio e dor. Nunca mais irei deixar você, nunca mais, sussurrou. Mas o movimento não parou. Os homens atraídos pela cena estavam se aproximando, prontos para capturá-los. Voltem! Agora! Gritou um dos policiais, e o inspetor ainda caído no chão, forçando a atenção para eles. Você precisa ir agora, Miguel! Paulo exclamou, segurando a mão dele. Um grito varreu o ar. Como se em câmera lenta, Miguel virou-se, segurando Sofia pela mão, e ambos se lançaram para a saída da confusão. O sentimento de correr em direção a algo novo, a possibilidade de um futuro diferente. Enquanto todos fugiam, um eco do passado fugaz por trás deles. Promessas não cumpridas, corações partidos, e a sombra do que um dia foram. Eles deixaram para trás a Avenida das Flores, mas levaram com eles uma chance de redenção. Não sabiam o que o futuro reservava, mas Miguel olhou para Sofia e sentiu que a vida deles estava apenas começando. Os desafios permaneceriam, mas agora havia amor, uma ligação que poderia superá-los. E assim, a história de Miguel e Sofia começou a ser reescrita, em um mundo onde as sombras poderiam finalmente dar lugar à luz. O que viria a seguir, ninguém sabia. O coração de Miguel batia rápido, e a única certeza que tinha era de que não enfrentaria mais esses desafios sozinho. E você, querido leitor, está preparado para se unir a esta jornada? Então não perca nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar sua conexão com a nossa história.